falar de Corinthians? Augusto Melo, presidente, falou e a gente vai trazer alguns trechos aqui. Vamos lá. Nós tivemos a informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, por isso que eu falei, essa nova gestão, junto com a parceria com a base, que vem fazendo um excelente trabalho, nas aplicações de multas verdadeiras, multas reais do tamanho do Corinthians, onde a gente não possa mais ficar refém desse tipo de proposta. Não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga a multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar a multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando. E mais, hoje tem Atlético Goianiense e Corinthians. Sabe quem viajou? Ele, Carlos Miguel. E aí? Não, tem que jogar? E aí que ia viajar mesmo, ele tem contrato. Agora que a situação não é normal... Mas tem muita gente contra. Porque é normal ele viajar? Não é normal ter acontecido tudo o que aconteceu, né? O presidente está no... Tinha um desenho animado, acho do tempo do Donkey, Fantástico Mundo de Bob. Ah, assisti bastante. Era um garotinho que ia numa bicicleta. Maravilhoso. Chamava o Fantástico Mundo de Bob, porque o Bob imaginava um mundo dele. É o mundo do Melo, né? É o Fantástico Mundo de Guto. Porque ele fala que tá tudo... É Augusto Melo. Guto. É Guto. O outro não é Bob? Tá íntimo, tá íntimo. Esse é Guto. Eu fui Arguto, né? E é isso. Ele fala pau, a realidade fala pedra. Essa, ainda estava um pouco mais ameno nesse trecho, porque a primeira vez que se tocou no nome do Carlos Miguel na coletiva, ele riu ironicamente. Ah, mas tá aí, né? Agora, mas tá Não chegou aqui, o nada. rapaz está treinando feliz, ele pensa que está onde? Tapando o sol com a peneira o tempo inteiro. E por mais que a administração anterior tenha deixado armadilhas, e deixou mesmo, chega uma hora que, como ele mesmo usou essa expressão, a caneta é sua. Não é que não havia nada a fazer. No meio desse tempo, o Corinthians perdeu seu goleiro titular. E olha, eu nem entro nesse mérito, porque tudo isso é consequência. É consequência de uma administração que começou muito mal e ontem, para mim, ele não explicou nada. Ele passou a coletiva inteira falando de anticorintianismo, de que tudo é obra dos anticorintianos, e é um simplismo isso, gente. A gente está vendo os desmandos que estão acontecendo aí, inclusive desde outras administrações, sim, mas isso não é desculpa para tudo. Eu esperava um posicionamento um pouco mais até indignado em relação a coisas muito graves que estão envolvendo o clube. Não fazer de conta que as coisas não estão acontecendo. Acho muito difícil. Ontem se falou também de um CEO, esse CEO seria o Marcelo Paz. Você acha que o Marcelo Paz é salvador da pátria? Primeiro, ele vai deixar o Fortaleza. Segundo, só um nome como... Isso é pensamento mágico. Você tem que ter trabalho, inclusive para pessoas como o Marcelo Paz ou qualquer outro, poder fazer um trabalho bom. É de longo prazo, né? Não é assim, não é do nada. Então... Jogo de 6 pontos. Então tá bom, então vamos ouvir o Coronado. Ah, sim, o jogo difícil fora de casa, mas a gente vai à busca dos 3 pontos, né? E tentar melhorar nossa campanha. A gente veio trabalhando bem essa semana aí, então a gente teve uma semana muito boa aí entre a gente, então vamos dar a continuidade do nosso trabalho tentando melhorar. Então vamos com as prováveis escalações, começando com o Atlético Goianiense de tanta gente. Eu não me lembro agora de um jogador histórico do Dragão para citar aqui, daqui a pouco o professor vai me lembrar. Goiano, jogou no Corinthians, campeão de 54. Boa, Sou do Atlético Goianiense, já que o jogo é com o Corinthians. Boa, professor. Washington da Silva Guimarães, o goiano. Jair Ventura com Ronaldo, Maguinho, Adriano Martins, Alex, eu acho que é Alex, e Guilherme Romão, Lucas Cal, Raudney Baralhas, Shailon é menino de Cotia. Em São Paulo. Wagner Love, o eterno Wagner Love. Quarentão. Wagner Love tá lembrando o eterno Roberto Dinamite, o eterno Wagner Love e Luiz Fernando. Fernando de volta, né? Várias passagens pelo Atlético. Artilheiro, né? É um ídolo do time. O Corinthians de tanta gente, de Oswaldo Brandão, hoje comandado por Antônio Oliveira, com Carlos Miguel. E aí, já que temos uma dúvida no gol, eu vou repetir o que eu sempre gosto de dizer. É o Corinthians de Jairo, de Tobias, de Cássio, de Dida.
de Ronaldo Giovanelli. De tanta gente, né? De Gilmar dos Santos Neves. Opa. Hoje é de Carlos Miguel ou de Donelli? Não sabemos. Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo. Porque o Torres está lá na seleção equatoriana, né? Titular, tá jogando. Tá jogando. Palácios pode voltar hoje também na lateral esquerda, depois de mais de 100 dias longe dos gramados. Rapaz, aleluia, hein? Diria o torcedor do Corinthians. Aleluia. Ranieri, Garro e Bidon. Igor Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Lembrando que o Romero também está servindo a sua seleção. A seleção paraguaia. Professor Celso, tá aí. Atlético Goianiense e Corinthians. Eu brinquei lá com aquele negócio de jogo de 6 pontos, porque o Corinthians está na zona do rebaixamento e o Atlético Goianiense está ali próximo. Ó, Corinthians... os dois na zona do rebaixamento. O Corinthians em 17º com 5 pontos. O Atlético Goianiense em 18º com 4 pontos. E já que você está com a sua tabelinha aí, dá uma olhada, ver qual é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Quem fez menos gols? Corinthians, 6 gols... Não, tem 3? gente pior, pô. Peraí, tô olhando certo? Não, tava olhando errado. Gols Pro. Corinthians, pior ataque com 3 gols. Rapaz. Num jogo só, contra o Fluminense. O Cuiabá não tinha feito nenhum, fez 5. Eu acho que essa é a primeira obrigação do Corinthians hoje. Em 7 jogos, o Corinthians só fez gol em 1. Muito pouco, né? Nossa. Só naquele jogo contra o Fluminense, os empates são por 0-0. Essa é a obrigação maior. A gente viu aí na escalação o Garro, óbvio, né? Não tem o Romero na seleção. O Garro, na seleção paraguaia, o Garro iria entrar nesse time. E tem um componente político aí. Essa bola precisa entrar também para facilitar a vida do presidente. A bola entrando hoje dá uma certa tranquilidade. Porque o ambiente já está pesado. Então. Se continua perdendo, continua na zona do rebaixamento, pesa ainda mais. Não é isso que você está dizendo? É, claro. Coronado falou de uma semana muito boa. Tomara para o Corinthians que a semana tenha sido muito boa mesmo em termos de treinamento, em termos de equipe, em termos de campo e bola. Porque do resto foi uma semana tumultuadíssima. E precisa muito dessa vitória. A história dos 6 pontos. O ruim desses jogos de 6 pontos é que é 6 pontos para o outro também, né, Dom? O Atlético também quer tirar esse pé da lama, mas é um dos poucos times no campeonato em que o Corinthians ainda tem alguma vantagem, né? Mas eu vou te falar uma coisa. O Corinthians só fez 3 gols. O segundo pior ataque é do Atlético Goianiense, junto com o Grêmio. Só 4 gols marcados. E o Cuiabá 5 agora, porque tinha feito 0. Acho que é a primeira obrigação do Corinthians hoje, apresentar um futebol bem diferente das coisas que estão acontecendo fora de campo. É fundamental. Empate é ruim para o Corinthians hoje? É ruim. Esse jogo é ruim para os dois, na verdade, né? Para o Atlético também é muito ruim, um empate em casa. Mas o Atlético é um time um pouco mais acostumado ao sofrimento do sobe e desce. Esse sofrimento do sobe e desce, quando começa a pegar time grande, vem a espiral da desgraça. Porque a gente vai passar trocentas rodadas aqui falando que pelo time que tem não deveria estar nessa zona, como a gente já falou do Grêmio que caiu, a gente já falou do Inter que caiu, a gente falou de todo mundo que caiu, à exceção de São Paulo e Flamengo entre os grandes. Né? Então vai começar, quanto mais rápido afastar, a gente sabe que o campeonato está no começo, está disperso, mas esse time tem dado sinais ruins e essa história dos poucos gols marcados, todos concentrados num jogo só em casa... Uma grande muito atuação forte. De Wesley. É o que a gente viu, a gente está vendo aí nesse jogo contra o Fluminense, os únicos gols do Corinthians no Brasileirão. Porque o Corinthians mudou o seu jeito de jogar a partir da bola que o Wesley começou a mostrar. Virou muito bola no Wesley. Tem o lado bom, que você ganha um jogador para isso, é melhor do que não ter o jogador, mas tem o lado ruim, que fica tudo concentrado no cara. Então é uma partida hoje para se ter cabeça no lugar. O Corinthians hoje não pode perder, então não pode nem pensar, né? Já pensou o barulho em cima do goleiro, por exemplo? Sabe qual é o jogo do fim de semana do Corinthians? São Paulo Futebol Clube. Corinthians e São Paulo. Clássico. Por isso que o empate é ruim, né, hoje. Você imagina se empata, você chegando na zona de rebaixamento contra o São Paulo, que vem num momento espetacular. Eu concordo com o professor, acho que o Corinthians precisa demonstrar mais poder de fogo. Dependeu muito do Wesley, acho que até, a gente já falou bastante isso, de como se tornou um time mais equilibrado, mas ainda é pouco, né? Acho que precisa demonstrar mais coisas. Acho que o Corinthians do Antônio Oliveira, ele teve boas atuações. Acho que talvez a gente tenha que pegar desse período... Mais na Sul-Americana, né? Mais na Sul-Americana. Talvez o Corinthians não teve tantas boas atuações,
no ano passado inteiro quando teve com ele, mas ainda assim é um time que é irregular, que vai das grandes atuações na Sul-Americana, acontece que aconteceu, como, por exemplo, contra o Botafogo, a dificuldade que tem tido em fazer gols no Brasileiro. E aí cresce a expectativa quando tem um Coronado, porque com Garro e Coronado, a expectativa de ser um time mais criativo e não depender tanto da bola no Wesley, que até tem se mostrado até um pouco mais... mostrando mais recursos e não sendo só o cara da linha de fundo, trazendo para dentro e batendo. Acho que o Wesley tem mostrado mais coisas, mas ainda assim é um Corinthians que precisa ser mais consistente nessa produção ofensiva. A Sul-Americana é muito boa do Corinthians, mas a gente também não pode desconsiderar o nível dos adversários que enfrentou. Está tendo dificuldade quando o adversário tem qualidade mais alta. O efeito Coronado, o bom efeito Coronado que apareceu naquele jogo contra o Argentino Júnior, ele depende muito de espaço. E esse é um jogo que não está com cara de ter espaço, né? O Atlético Goianiense, o Dragão lá do castelo dele, na condição, que a gente fala muito aqui da condição do Corinthians, mas a do Atlético é a mesma, condição de tabela. Eu não imagino que o time tem espaço. Um time do Jair Ventura dando espaço. Então, não espero grandes shows de Coronado. Jogo truncado hoje, professor? Jogo pegado. Pegado? Pegado. Xiii. Eugênio Leal. Olha os professores aqui, Antônio Oliveira e Jair Ventura. Mostrando os caminhos. Os dois estão com cara de preocupado aqui na nossa tela. Aí devem estar preocupados, né? Os dois times começaram mal o Campeonato Brasileiro. O jogo é no Ascioli, né? No Antônio Ascioli. Castelo do Dragão. O Castelo do Dragão. Essa é boa. É legal? Castelo do Dragão é boa. Na primeira rodada, eles levaram o Flamengo para jogar no Serra Dourada, para ganhar dinheiro com a torcida do Flamengo. Mas aí acabaram perdendo o jogo. E o gramado estava horrível. Não fizeram um jogo tão ruim, não, o Atlético Goianiense. Mas perderam. O gramado estava horrível. Isso prejudicou também o próprio time do Atlético Goianiense. Hoje eles vão jogar em casa. E ali é um caldeirão. O gramado é bom, mas para o adversário é um estádio pequeno, a torcida fica em cima, a torcida participa, né? Joga junto com o time. E é bem mais difícil ganhar do Atlético Goianiense jogando lá. Agora, é curioso o que acontece com o Corinthians, porque acho que já foi dito aqui pelo professor, o time do Corinthians hoje não está entre os 4 piores do Campeonato Brasileiro. Como assim? Não está como elenco, potencial. Como time, com potencial. Até como, assim, pelo futebol que tem jogado. Porque a gente, assim, a dificuldade é toda essa, está se falando aqui. Fez gol só contra o Fluminense, no Brasileiro, mas na Sul-Americana ele tem feito. Então, assim, não é que ele está em jejum de gols há muito tempo. A gente sabe que o Corinthians tem os seus caminhos para chegar aos gols, que não encaixou em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas que ele tem potencial para fazer mais, para render mais, ele tem, a gente sabe que tem. Ele não está jogando futebol horroroso no Campeonato Brasileiro. Não está. Está lá. E é engraçado que, nesse aspecto, a gente até consegue tirar um pouco o time do ambiente da política. Só que a política, eu não sei até quando eles vão conseguir isso. Talvez no jogo de hoje já tenha algum reflexo. O melhor é o time e o melhor é a política. Com os dois ruins não dá. Mas assim, eles têm conseguido se isolar, se manter assim, blindados, que é uma palavra da moda aí, do que está acontecendo lá fora. Só que eles já perderam o caso. Se sai o goleiro, se sai o outro, fica mais difícil você dentro de campo manter ali um padrão. Se eles conseguirem manter essa blindagem e jogarem o que tem jogado, não sei se hoje, mas com o tempo, o Corinthians vai encontrar resultados que lhe tirem dessa questão aí da zona de rebaixamento, que não é onde o Corinthians deve estar no Campeonato Brasileiro, mas ele precisa mostrar isso dentro de campo, ele precisa ganhar os jogos. Eugênio, agora há pouco a gente falava do Santos, porque o Alexandre Galo ontem falou sobre a procura de reforços no meio do ano, etc. E o Corinthians, ele tem que ir atrás de reforços, na sua visão? Bom ponto, Abel. Eu acho que sim. O Corinthians tem um elenco limitado em termos de quantidade, não tem grandes opções. Se não joga hoje o Yuri Alberto como centroavante, o Pedro Raul não está entregando, não entregou o que se imaginava. E muda a característica do time. A gente olha na zona de volantes ali, se não joga o Ranielli, é um Deus nos acuda para o Corinthians. É um desespero. Ainda foi embora o Paulinho, que era um jogador que mal ou bem, pelo menos não estava jogando um grande futebol, mas numericamente entrava ali. Se sair o Breno Bidon, se comenta que pode sair o Breno Bidon no meio do ano,
aí você não tem mais para onde correr. Quer dizer, sempre aparece alguém da base, né? A sorte é essa. Vai ser vendido de novo. Sempre é. E aí 6 meses depois é vendido. Eu acho que sim, o Corinthians vai precisar de... Ao que se confirme aí a saída do Carlos Miguel, começa pelo gol. Né? Já precisa de alguém para o gol. Acho que vai precisar de jogadores de meio campo e ataque. Acho que o Corinthians precisa mais do que o Santos. Então, peraí. Então o Corinthians precisa de reforços para o gol, para o meio campo e para o ataque? Então. Precisa de um time novo, todo o setor, porque está perdendo o jogador. A questão do gol hoje é fundamental, virou uma prioridade. Estava sossegado com isso há 12 anos, de repente virou uma prioridade. Gastou um dinheiro. Fausto Vera não vai ficar. Trouxe Yuri Alberto, que trouxe parece. Pedro Raul, ainda tem que contratar mais. Não tem uma opção de lado para abrir jogo. Fez 3 jogos em casa contra adversários que hoje são melhores que o Corinthians. Atlético Mineiro, Fortaleza e Botafogo. Não conseguiu nem pensar em vitória contra nenhum desses, porque não tem opção. É só você ver quantas substituições o Antônio Oliveira faz por jogo. Ele morre vários jogos sem fazer as 5, porque não tem. Não tem mesmo. Não tem. Isso aí pesa na sequência de jogos, né? E de onde o Corinthians hoje, vai por exemplo, tirar só mais um para falar. Esse é o problema. O Fausto Vera interessa ao Atlético Mineiro e hoje a notícia vem da Argentina que o Boca também quer levar o Fausto Vera. Aí é menos uma opção para o meio campo. Você vai vendo. Então, dentro disso... Pedro Raul não interessa ao Grêmio? Dentro disso, você vai ter necessariamente que ir buscar reforços. Agora, como vai buscar reforços é uma outra questão. O patrocínio foi embora. E, segundo o presidente, o clube está sangrando. Está sangrando. Aí o patrocínio Master foi embora. Sim. Um outro patrocínio, o presidente cornetou ontem na coletiva, porque é o patrocínio que a gestão anterior trouxe. E os caras não gostaram. O cara que está na camisa do Corinthians, a empresa, o presidente do Corinthians, cornetou na coletiva. Acreditam nisso? E pode perder esse patrocinador por causa disso. Você que está nos assistindo, acredita nisso? Isso aconteceu. Como é que é? Pode perder o patrocinador por causa disso. Claro, Sim. O cara fica bravo, né? A notícia hoje já é essa aqui. Os donos da empresa lá estão... Tem time querendo acionar o Corinthians na FIFA, porque não recebeu. Aí eu fico pensando, de onde vão tirar dinheiro? Vai pedir emprestado para o amigo, que nem ele citou na coletiva. O amigo que emprestou para comprar o Mateuzinho, não foi? Sim, ele disse 4 milhões e depois o UOL apurou que foram 10 milhões. É difícil, hein? Com juro ou sem juro? Não sei. Então, tem também uma série de azares. O Maicon, por exemplo, podia ser uma opção, que a gente falou que se machucou. A base está mais do que sugada, né? Eu acho que o que dava para tirar da base é o que tem. Então, é uma situação realmente... É por isso que eu falo, está na hora de pensar na vida, no futuro, em se estruturar. Não é só dar mão para a boca. Não é essa questão de não ter um goleiro para pôr em campo. Por que não tem um goleiro para pôr em campo? Como é que isso está sendo gerido já há um tempo? Essa droga veio malhada antes da gente nascer e ninguém fala nada disso. Que isso em Cazuza. Não é? Como diria o Cazuza. Já o Cazuza percebeu isso. Então o tempo não para? O tempo não para e o campeonato também não. Os campeonatos também não. Faz um ano a gente estava falando aqui dessa mesma situação, se cai, se não cai. Está na hora de planejar o futuro, né? E lembrando que o Antônio Oliveira já bateu nessa tecla. O campeonato que o Corinthians vai disputar depende muito dessa janela de meio de ano. Claro, ele se E assim, ele está coberto de razão para mim. Sim. Assim, acho que ele não está falando da boca para fora ou aquele pedido do técnico que fala isso para pedir reforços de qualquer maneira. Não, acho que ele fez uma constatação, um diagnóstico muito preciso do que é o elenco do Corinthians na atualidade. Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Coringão News, trazendo para vocês aí algumas informações desse pré-jogo aí contra o Atlético Paranaense que acontece hoje pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro aí, às 19 horas na casa do Atlético Paranaense. Apesar do Timão não estar somando muitos pontos aí no Campeonato Brasileiro, mas nos outros campeonatos o Timão vem fazendo um bom desempenho aí, né? Vamos torcer que o Timão consiga trazer esse desempenho dos outros campeonatos para o Campeonato Brasileiro agora e consiga conquistar esses 3 pontos aí no jogo de hoje. Timão que vem com algumas mudanças aí, né? Talvez a mudança mais expressiva hoje seja no gol. Provavelmente aí com toda essa especulação do Carlos Miguel não renovar com o Timão. Estão falando muito sobre o Carlos Miguel não jogar hoje, né? Porém, o Carlos Miguel viajou com o time para esse jogo de hoje, então há uma chance de jogar sim. Então o Corinthians vem com uma provável escalação aí, que vem com Matheus Donelli ou Carlos Miguel no gol, né? Tem essa dúvida aí. Vem Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Hugo, Raniel, Breno Bidon e Garro.
Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto no ataque. E uma possível volta também aí, né? Do lateral esquerdo lá também, que tá voltando aí. O Corinthians pode vir conquistar esses 3 pontos aí hoje no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, que é um time que também não está muito bem, né? Tá na 18ª posição ali. Também não vem jogando bem. Uma ótima oportunidade para o Timão mostrar que não é só nos outros campeonatos que vem jogando bem, e também no Campeonato Brasileiro, né? Mostrar que vai dar a volta por cima aí, conquistar esses 3 pontos e melhorar e sair da Z4, né? A situação não está muito favorável ali no Campeonato Brasileiro, com apenas 3 gols marcados. Vamos torcer para que faça um bom desempenho hoje aí, que o Antônio de Oliveira aí prepare uma boa tática para o Timão e consiga conquistar esses 3 pontos aí, né? Apesar toda essa situação não muito boa aí no extracampo do Corinthians, mas espero que isso não tenha afetado aí o desempenho dos jogadores no campo aí, não afete os jogadores diretamente, e o Corinthians consiga sair hoje com essa vitória aí, somar esses 3 pontinhos e subir um pouquinho na tabela ali, né? Melhorar a situação, melhorar o clima aí, tudo que vem acontecendo. Então a vitória hoje vai ser de extrema importância pro Timão aí. E vamos que vamos pra cima, conquistar esses 3 pontinhos. Deixa nos comentários aí, galera, qual o palpite pra vocês aí pra esse jogo de hoje aí. Deixa nos comentários o que vocês acham que vai ser aí. Meu palpite vai ser 3-0. Isso aí mesmo, vocês estão ouvindo. 3-0 pro Timão hoje aí. Deixa no comentário aí o palpite de vocês. Se der, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Valeu, tamo junto.